O contato no agora é com o senador Humberto Costa, PT de Pernambuco. Senador, bom dia. Bem, bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. Senador, qual é a programação do PT agora que o assunto Dilma Rousseff vai para plenário, depois da derrota de ontem na comissão especial do impeachment? Como devem ser os próximos passos do partido? Bem, na verdade, aquele resultado de ontem era um resultado já absolutamente esperado. Seria a repetição do que foi a admissibilidade, porque aquela comissão, pela indicação dos líderes, ela já tinha um desenho firmado da posição de cada um. Nós agora vamos ter, na próxima terça-feira, a votação da pronúncia da Presidente da República no plenário. Nesse caso, não há dúvida de que a pronúncia será admitida, será aprovada, porque se trata de maioria simples. Nosso trabalho está todo ele concentrado, na verdade, para o final do mês, quando nós vamos ter a votação do julgamento. E aí, nesse caso, é que nós precisamos ter 28 votos. Estamos trabalhando os 6 nomes que nós precisamos para garantir o retorno da presidenta Dilma. Senador, eu tenho conversado com muita gente, inclusive do PT, várias pessoas. Alguns se mostram resignados. Não é o seu caso, não é o caso de Gleisi Hoffmann, não é o caso de Cátia Abreu, do PMDB, ontem na comissão, não é o caso de Vanessa Graziotin, também, né, do PCdoB na comissão, mas alguns já se mostram resignados, literalmente jogando a toalha. O senhor tem alguma perspectiva real de virar o jogo ainda e, no mínimo, se conseguir aí 27 votos para a permanência de Dilma Rousseff, para a volta, melhor dizendo, de Dilma Rousseff à cadeira de presidente da República? Olha, não é uma tarefa simples. Nós não estamos subestimando o tamanho das dificuldades, né? E tudo o que está sendo feito, tanto pelo governo interino, as negociações, os cargos, as verbas, por intermédio dos recursos orçamentários. Isso não é algo que se deva subestimar como instrumento de convencimento, porém, nós consideramos que há possibilidade, sim, de conquistarmos 6 votos, não é muita coisa. Entendemos que a posição nossa de, em havendo retorno da presidenta, nós podemos atender aquela que é a grande demanda da população, debater, definir se é mais adequado nós termos uma antecipação das eleições ou não. Eu acho que essas coisas todas vão pesar, além do próprio desempenho do governo que aí está, que tem se esmerado em desmontar políticas sociais importantes que foram construídas ao longo dos últimos anos. Então, eu acredito, sim, na nossa capacidade de trazer mais pessoas para impedirmos a concretização desse impedimento. A Executiva Nacional já é contra essa questão de mudar calendário eleitoral. Isso é uma posição que o PT tem, é uma posição que também o MST tem, mas boa parte dos movimentos sociais, os outros partidos que compõem tanto a Frente Brasil Popular quanto a Frente Brasil Sem Medo, trabalham com essa possibilidade. E eu acredito não, no caso dos senadores que votaram pela manutenção do mandato da presidenta Dilma, todos eles também têm um sentimento de que essa proposta poderia dar a quem fosse eleito a legitimidade necessária para enfrentar essa crise que nós estamos enfrentando hoje. Ainda a respeito da Executiva Nacional, teve uma reunião ontem da Executiva Nacional e circularam textos, né, internos, a esquerda do PT temendo aí uma ruptura interna do partido, né? O foco da Executiva foi a preparação para as eleições municipais, a questão Dilma ficou em segundo plano, até segundo quem estava presente, né? Mas a esquerda do PT fez circular 2 textos que devem até pautar a próxima reunião partidária em nível nacional. Em um deles, o secretário nacional de formação, Carlos Árabe, e Liliane Oliveira, integrantes da mensagem, disseram que a aproximação de petistas ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um golpista, segundo eles, pode levar a uma ruptura no partido. O senhor teme por isso também? Não temo não, porque eu entendo que o partido não teve
uma posição tomada em relação a essa questão da Câmara. Logicamente, no primeiro turno, nós fixamos uma aliança com o deputado Marcelo do Piauí, do PMDB, demos apoio à candidatura dele, mas no segundo turno o PT não se posicionou. Pessoalmente, eu não acho que a eleição de Rodrigo Maia tenha sido uma coisa boa para nós do PT, mas as posições que foram tomadas individualmente, que possam ter representado o apoio a Rodrigo Maia, não representam nem a posição do partido, nem de grupos que compõem o partido. Então, essa posição da mensagem me parece uma posição equivocada. Perfeito. Voltando à questão do processo de impeachment no Senado, tem como estratégia adiar o processo? O senhor imagina que teremos, como muita gente está prevendo, aí a votação entre o dia 25 e o início de setembro mesmo, com o assunto sendo votado e aí então tendo já um caráter definitivo? Nós não achamos que seja relevante adiar ou antecipar 2, 3 dias. Nossa questão não é essa. Nós achamos que vai dar para ser votado o processo no final de agosto, início de setembro, sem nenhuma dúvida. Agora, o que nós consideramos inaceitável é que o presidente da República comece a estabelecer pressões tanto sobre o Congresso Nacional quanto sobre o Supremo Tribunal Federal para tentar antecipar a votação. Nesse caso, ainda que seja de um dia, é inaceitável. Nós entendemos que o processo tem que acontecer de modo que haja pleno esclarecimento por parte de todos os senadores, que haja o amplo direito de defesa e que haja o respeito à autonomia de cada um dos poderes. E esse respeito não está sendo garantido pelo presidente interino. Senador, só para fechar a questão de culpabilidade, vai acontecer, já previsto por muita gente, o impeachment de Dilma Rousseff e a absolvição de Dilma Rousseff no momento seguinte no Supremo Tribunal Federal, que não reverte a volta, né? Ela não volta à presidência. Vocês têm dito que os motivos são inexistentes, né, para o julgamento. Eu tenho dito aqui muitas vezes, senador, que os motivos são fracos, mas suficientes, porque crime de responsabilidade é, ao fim e ao cabo, que o Congresso decide que é crime de responsabilidade. Então, o texto é muito amplo, né? Qual é a sua visão sobre isso, já que o senhor não falou sobre essa questão dos motivos até agora? Bem, eu entendo que a motivação ela é política. Lamentavelmente, nós estamos adotando uma medida de um sistema parlamentarista quando somos regidos por um sistema presidencialista. No parlamentarismo, quando o primeiro-ministro está mal avaliado, quando o governo não consegue enfrentar uma crise, há uma saída que é a moção de censura e a substituição do governo, que poderá se dar por um acordo dentro do parlamento ou poderá se dar por novas eleições convocadas. No caso do presidencialismo, há outros mecanismos para se resolver crises e não o afastamento do presidente. O impeachment é um remédio que só deve ser aplicado em situações de extrema gravidade, que podem representar a ruptura da ordem constitucional e quando há crime de responsabilidade estabelecido. Nesse caso, por mais que tenham utilizado um malabarismo retórico, jurídico, não conseguiram provar a realização de crime de qualquer forma por parte da presidente da República. E acho que isso é muito grave para a nossa democracia, porque estamos desrespeitando a nossa Carta Magna, estamos afastando um presidente da República eleito por 54 milhões de brasileiros por meio de tecnicalidades jurídicas, e eu acho que isso é muito ruim. Mas agora nós esperamos que ela volte, e em ela não voltando, será o julgamento da história que dirá quem são realmente os culpados por essa agressão à democracia. Senador Humberto Costa, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Eu que agradeço. Um abraço para você, Felipe, para todos os ouvintes da Rádio Guaíba.